Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje vamos trabalhar um assunto que é muito importante que vocês conheçam, porque não falaremos, nesse caso, de genes autossômicos, falaremos de genes sexuais. Então, quer entender um pouquinho mais sobre genética? Vem comigo! Bom, o nosso assunto de hoje é herança ligada ao sexo. Na verdade, a melhor forma de se falar sobre isso seria herança ligada ao gênero, né? Porque existe o gênero masculino e o gênero feminino. Só lembrando para vocês, quando eu falo de gênero masculino, eu estou falando dos cromossomos sexuais X, Y. Quando eu falo do gênero feminino, eu estou falando do gênero, ou melhor, dos cromossomos sexuais X, X. Então, XX fala-se de mulheres, XY fala-se de homens, ok? Então, sabendo disso, a gente começa a tentar entender quais são essas heranças ligadas ao sexo, e a primeira herança ligada ao sexo importante para a gente discutir aqui é o daltonismo ou cegueira para cores. Algumas pessoas têm dificuldade de diferenciar algumas cores, e essa dificuldade ela pode se dar por conta de uma herança genética. Então dá uma olhada aqui nesses exemplos que eu vou colocar para vocês. Bom, pessoal, essas são algumas figuras utilizadas para que a gente consiga determinar se uma pessoa é daltônica ou não. Então, dentro de cada um desses círculos existem números. Tentem descobrir quais são esses números, faça a anotação aí do lado, numa folha de papel, e no final da aula a gente volta a conversar sobre. Bom, o daltonismo, geneticamente falando, ele se caracteriza basicamente por indivíduos masculinos e femininos que podem ser portadores ou não. E nesse caso, ser homem ou ser mulher faz toda a diferença. Indivíduos masculinos, para serem daltônicos, eles precisam carregar o alelo para daltonismo, que vamos chamar de Dzinho. Bom, esse alelo para daltonismo, ele encontra-se apenas no cromossomo X. Como os homens são XY, como nós relembramos no início dessa aula, o homem daltônico apresenta um genótipo XDzinho Y. Bom, essa é uma doença recessiva, ou melhor, essa é uma característica genética recessiva. Desta forma, mulheres daltônicas precisam ser XX, obviamente, e elas precisam portar os dois alelos Dzinhos. Então, ela será XDzinho, XDzinho. Um homem não daltônico, portanto, será XY, mas não XDzinho Y, XDzão Y. E veja só, existem dois genótipos possíveis para mulheres não daltônicas. Quais são esses genótipos? A mulher pode ser XDzão, XDzão, homozigoto dominante, ou a mulher pode ser XDzão, XDzinho, homozigoto, heterozigoto. Então veja bem, o homem tem maior probabilidade de desenvolver esse daltonismo, porque para ele basta um alelo Dzinho, ou melhor, um XDzinho. Para a mulher ser daltônica, ela precisa de 2 XDzinho, então ela precisa ser homozigota recessiva. Bom, vamos para um exemplo aqui do lado. Nesse exemplo do lado aqui, eu estou colocando um casal, né? Um casal onde eu encontro, por exemplo, uma mulher que é não daltônica, porém heterozigota para a característica, então ela é XDzão, XDzinho. Ela casa-se com um homem daltônico, então eu vou colocar aqui, olha, XDzinho, Y. E esse casal quer saber a probabilidade deles terem uma criança que tenha daltonismo. Vamos colocar aqui a probabilidade deles terem um menino daltônico. Então, eles querem saber a probabilidade de um menino daltônico. Ok? Vamos fazer os cálculos, é simples, é como nós fazemos em qualquer outro caso ligado, por exemplo, a genes autossômicos. Então, eu faço de novo o quadro de Punnett. Esse quadro de Punnett é importante para a gente porque a gente consegue fazer praticamente todas as combinações possíveis. E aí vou colocar de um lado os genes, os alelos masculinos
e do outro lado os alelos femininos. Então, masculinos aqui, olha, X, Dzinho, Y. Os femininos, XDzão, XDzinho. Vou fazendo uma outra cor para ficar mais claro para a gente, ok? XDzão, XDzinho, XDzão, Y, XDzinho, XDzinho e XDzinho, Y. Eu quero saber a probabilidade de um homem daltônico, correto? Se eu quero saber a probabilidade de um homem daltônico, o que eu devo fazer é contar quantos homens daltônicos aparecem aqui. Este homem é daltônico? Desculpa, isso aqui é uma mulher, né? Então, esta mulher é daltônica, mas é mulher, então tanto faz. Este rapaz aqui, ele é daltônico? Sim, ele é daltônico. Então, vou deixar marcadinho aqui, ó, um rapaz daltônico. Este rapaz é daltônico? Não. E aqui eu tenho uma mulher. Então, qual é a probabilidade de nascer um homem daltônico? Uma chance... Em quantas? 4. 1/4 de chance de nascer um homem daltônico. Então, perceba aqui uma coisa, que é basicamente o seguinte: eu não preciso multiplicar por 1/2, porque aqui eu já tenho a distribuição por gênero. Tá certo, pessoal? Então, a resposta seria 1/4 de chance para o daltonismo acontecer. Bom, vamos a mais um exemplo de outra característica que se comporta, que se apresenta também como herança ligada ao sexo. Então veja bem essa daqui, que é a hemofilia. Bom, hemofilia é uma característica que faz com que as pessoas tenham dificuldade no processo de coagulação sanguínea. Então, quem tem hemofilia tem dificuldade na coagulação e aí você começa a perceber que isso é muito grave, principalmente para pessoas que são do gênero feminino, né? Porque você também pode recordar através do seu estudo da biologia que existe a menstruação envolvida. Ela pode, todas as meninas quando chegam à puberdade perdem um volume de sangue e ela teria dificuldade em cessar esse processo de perda através da menstruação. E como é que se comporta esse processo? Muito igual ao do daltonismo. Homens hemofílicos são nada mais, nada menos do que X, Hzinho Y. Mulheres hemofílicas precisam ter dupla dose desse XHzinho. Então, eles serão XHzinho. Perceba que o que eu estou fazendo aqui é mudar o D pelo H. Então, não tem nada de mistério. Se você aprendeu um, o outro se torna extremamente fácil. Um homem não hemofílico é X, Hzão, Y. E existem 2 genótipos possíveis para mulheres não hemofílicas, ok? Que pode ser um XHzão, ou XHzão, XHzinho. E aí a gente começa também a perceber aqui mais um exemplo. Eu tenho um casal aqui, e esse casal, ele é também formado por indivíduos... Essa menina daqui, ela é não hemofílica. Desculpa, essa menina daqui eu vou colocar ela como hemofílica, tá certo? Só para mudar um pouquinho o nosso panorama. XHzinho. E esse rapaz aqui do lado eu vou colocar como não hemofílico. Então, XHzão, Y. Vamos ver, eles querem saber, esse casal quer saber a probabilidade. Qual é a probabilidade deles terem uma menina hemofílica? Qual é essa probabilidade? Bom, vamos de novo ao quadro de Punnett para a gente chegar a essa resposta. Então, puxo ele de novo aqui. Vamos montar o quadrinho. Vamos chegar, então, à resposta aqui possível. Então, de novo, vou separar aqui alelos masculinos e alelos masculinos e alelos femininos. Vou colocar aqui, então, os masculinos X, Hzão, Y, X, Hzinho, X, Hzinho. Vamos lá, vamos fazer essa combinação. XHzão, XHzinho, XHzinho, Y, XHzão, XHzinho, XHzinho, Y. Bom, perceba aqui que eu tenho 2 possibilidades de genótipos femininos.
Esse genótipo, ele é hemofílico? Não, tem um Hzão, então ele não é hemofílico. E esse genótipo é hemofílico? Não. Então, olhando apenas para as mulheres, a chance de uma mulher ser hemofílica é de 0%. Então não há probabilidade, não há possibilidade disso acontecer. Agora, se eu olho, se minha pergunta fosse outra, se eu fosse olhar para, ao invés do gênero feminino, olhar para o gênero masculino, eu veria que 100% dos homens seriam hemofílicos. Mas isso é claro, né? Porque a mãe doa o X, o pai doa o Y na hora da formação de um indivíduo masculino. E como a mãe só tem Hzinho, sempre todos os filhos de uma mulher hemofílica, todos os filhos homens de uma mulher hemofílica serão hemofílicos. Bom, essa aqui é a imagem que nós tratamos dela no início da nossa aula, falando sobre daltonismo. Eu pedi que você anotasse ao lado cada uma dos números que você conseguir observar em cada círculo, correto? Então, o que é importante aqui é que você não fique muito assustado ou preocupado. Se você teve dificuldade para observar esses números, ok. Todas as pessoas têm dificuldade para enxergar números nesses fundos de cor aqui. Se você não conseguiu enxergar algum desses números, ou se você não conseguir enxergar nenhum número, isso não quer dizer absolutamente nesse momento que você é daltônico. Isso é uma sugestão. Esse daqui é um teste simples. É claro que o teste é muito mais complexo do que isso. Então, se você não conseguiu enxergar número algum, se você teve dificuldade para enxergar ou não conseguiu enxergar um deles, aí é indicado que você procure um especialista, um oftalmologista, para poder entender bem se isso foi só artifício desse teste curto ou se realmente você é daltônico. Compreendeu? Espero que sim. Essa foi a nossa discussão sobre genética e sobre herança ligada ao sexo. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos seguir estudando. É isso aí, um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.